Graça e paz, meus irmãos. Hoje quero compartilhar com você o capítulo de número 10 do livro de Josué. No capítulo 9, nós vamos ver aquela situação onde Josué e os seus 12 príncipes são enganados pelos Gebionitas. E agora no capítulo 10 nós vamos ver que vários reis se unem para se levantar contra Josué. Mas eles tomam conhecimento de que os Gebionitas haviam feito um acordo de paz com Josué. Isso colocou mais medo ainda sobre eles, porque eles já haviam ouvido falar aquilo que Deus fez, né, na cidade de Jericó, na cidade de Ai. E aqueles homens sabiam que os Gebionitas eram hábeis guerreiros, tinham no seu exército muitos homens. E eles viram, né, na sua frente a derrota. E resolveram se unir. E se uniram vários reis e atacaram Gibeon. Atacaram aquele povo. E aqueles homens mandaram um recado para Josué, pedindo que Josué viesse ao socorro deles, que pudesse ajudá-los naquela guerra, porque a quantidade de homens eram muitos e certamente eles não iam suportar. Josué reúne o exército de Israel e vai lutar ali no território de Gibeon. Nós vamos perceber, querido, que a batalha é árdua, mas o Senhor diz a Josué que iria dar a vitória. Josué pode ir, porque eu vou dar a vitória ao meu povo, vou dar a vitória a você. E eles batalharam, e chegou um certo momento em que a nação de Israel estava prevalecendo. Nós vemos aqui no verso de número 12 do capítulo 10, que Josué faz uma oração, ele faz um pedido ao Senhor. Josué clama ao Senhor na presença de Israel, pedindo para que Deus pudesse parar o sol e a lua. E a Bíblia nos diz que o sol parou no meio do céu por quase um dia inteiro e não se pôs. Nunca antes nem depois houve um dia como aquele, quando o Senhor atendeu o homem. Sem dúvida o Senhor lutava por Israel. E assim Israel prevaleceu naquela batalha e saiu vencedor. Mas Deus naquele dia fez algo extraordinário, querido. Ele fez com que o sol parasse. Tem um texto que eu quero compartilhar aqui com você que vai dimensionar, o milagre, aquilo que Deus fez. O texto diz assim: ao falar que o sol parou, a Bíblia revela um milagre ainda maior, como foi explicado do ponto de vista de quem observou o fenômeno da Terra. O texto bíblico traz a descrição exata do que aconteceu, ou seja, Josué orou e o que foi visto na Terra foi que o Sol e a Lua pararam. Mas se o referencial geográfico de quem escreveu o texto bíblico fosse fora da Terra, então ele teria observado algo diferente. Provavelmente ele teria presenciado uma alteração não apenas no movimento da rotação da Terra, mas no movimento de todo o sistema solar. Percebam isso, querido. Se fosse ainda mais longe, e o referencial geográfico de quem escreveu o texto bíblico, dizendo que o Sol parou, fosse fora do sistema solar, essa pessoa teria visto uma alteração do movimento de todo o nosso sistema ao redor do centro da Via Láctea. A nossa galáxia, por sua vez, também se movimenta. Isso significa que o que aconteceu, preste atenção, em que Josué orou e o sol parou, não foi simplesmente uma interrupção do movimento da Terra, girando em seu eixo. O que aconteceu foi que Deus fez o universo inteiro parar.
Mas alguém pode dizer que isso seria impossível, e de fato ao homem é. A Terra gira em torno do seu eixo numa velocidade acima de 1.600 km por hora. Além disso, a Terra se movimenta em torno do Sol numa velocidade aproximadamente de 108.000 km por hora. O Sol, o centro da nossa galáxia, a quase 900 km por hora. E a nossa galáxia se movimenta pelo espaço numa velocidade de mais de 2 milhões de quilômetros por hora. Qualquer paralisação desse sistema causaria não apenas a extinção em massa de tudo que há na Terra, mas um colapso universal. Então, sim, o texto bíblico descreve algo impossível. E é por isso que o texto fala que esse acontecimento foi obra de Deus. Ninguém poderia fazer isso além dele. Josué orou e o sol parou, porque Deus atendeu a oração de Josué. A palavra nos diz, Deus mesmo nos declara, agindo eu, quem impedirá? Quem tentará contra o braço forte do Senhor? Esse mesmo Deus, querido, que fez com que o sol parasse, a lua parasse, para que Israel pudesse sair vitorioso, é o mesmo Deus hoje. Precisamos crer na grandeza, no poder e na majestade do Deus que servimos, que é o nosso Pai. Querido, descanse o seu coração nele, porque ele tem cuidado de você, tem cuidado da sua casa e da sua família, e ele é um Deus de milagre. Creia no milagre, creia no sobrenatural de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, querido. Sobre a sua casa, no nome de Jesus. Amém.